O Viaduto do Chá é um lugar único na cidade de São Paulo, e isso não quer dizer pouco, porque nós estamos vivendo um momento onde se organizou um conceito da cidade genérica. Todos os lugares são iguais, os lugares se repetem, os sinais são iguais, os símbolos são iguais. A cidade genérica é a permanente repetição do mesmo. E é impossível uma pessoa atravessar o viaduto sem perceber que ali é um lugar distinto, que ali é um lugar que marca uma cidade, ali é um lugar onde a história está impressa e é muito, muito bonito. Eu acho que a coisa que impressiona no caso do Viaduto do Chá é saber que hoje, 2022, 2,5 milhões de pessoas atravessam aquele viaduto diariamente. E é o lugar da multidão na cidade, é um dos lugares da multidão na cidade. E a multidão é uma grande marca do centro de São Paulo, e o viaduto quase que organizou essa multidão ao criar um eixo, né, de 240 metros que ele tem hoje, de um sistema antigo, de um sistema colonial, que era a cidade colonial, para um sistema que era o futuro, né, que era o Centro Novo. Então, a travessia da Chácara do Chá, que depois se tornou o Parque do Chá, foi o primeiro passo da expansão da cidade de São Paulo. E não é um primeiro passo qualquer, é um primeiro passo altamente exigente, porque ele tinha um aspecto tecnológico que tinha que ser resolvido, que é essa travessia. E, mais do que uma travessia, ele leva a cidade colonial para o Centro Novo. Ele fez aquilo que, para o urbanista, é a questão fundamental, que é você estabelecer conexões, você criar continuidades. Todo urbanismo que segrega ou que rompe continuidades é discutível, né? E no caso do viaduto, tal como ele foi feito em 92, ele foi absolutamente perfeito do ponto de vista de um enorme equipamento quase urbano, né? Que fazia essa conexão. Então, quando a gente pensa no Viaduto do Chá, a gente tem que pensar que ele começa na Rua Direita e acaba na Barão de Itapetininga. Ele não é aqueles 240 metros que vencem, né, aquela garganta profunda que tem ali do rio e do parque, né, do Chá, que naquele momento ele tinha uma utilização bastante, eu não diria precária, mas era uma urbanização, quer dizer, era uma ocupação que ia acabar, né? A gente não sabia quando, mas o importante ali era atravessá-lo e criar horizonte, criar espaço e levar a cidade para o Centro Novo. Essa travessia, ela trouxe para a cidade de São Paulo um potencial incrível. Quer dizer, além de ela realmente trazer aquilo que a gente chama a fachada da cidade, do Parque do Carmo, onde mais tarde é o Parque Dom Pedro I, para uma outra frente, que é o Anhangabaú, ela trouxe também uma possibilidade de organização de algo que precisava de terra nova, que era o Centro Novo, que eram as avenidas, as ruas retilíneas em comparação com as ruas tortuosas do Centro Velho, e que, de alguma forma, se conectaram e estabeleceram ali essa continuidade que eu dizia que o urbanismo, para o urbanismo, é essencial. A travessia em si é um momento excepcional da história da cidade de São Paulo. Quer dizer, além de atravessar, ela trouxe para a cidade de São Paulo uma tecnologia, um pensamento, uma possibilidade de execução de uma obra contemporânea da Torre Eiffel.
né, a estrutura metálica que foi colocada ali pelo Jules Martin em 1792, ela era contemporânea do que tinha de moderno no mundo. E isso não é pouco para uma cidade provinciana que está começando a dar seus primeiros passos. E essa travessia, ela significou, então, do ponto de vista do que a sociedade paulista dava conta de fazer, uma grande vitória. A travessia em si, do ponto de vista urbano, abriu todas as possibilidades dessa expansão que o próprio desenho ali criou, né? O elemento que eu gostaria de destacar nessa travessia era que o primeiro momento, aquilo que é o parque do chá, ele foi assim, ele foi vencido, ele foi atravessado. O importante era passar para lá. Mas mal se sabia que o importante seria a relação que o viaduto estabeleceria posteriormente com aquela área que estava ali, para a qual você olhava e ela parecia um fundo de quintal. O desenvolvimento da cidade repercutiu pesadamente no viaduto e no seu entorno imediato. Então, a gente tem ali uma série de mudanças feitas pela prefeitura, de eliminar determinadas... eu acho que situações que a Líbero Badaró futura iria trazer, limpando aquele espaço para ele se tornar algo mais potente ainda do que a própria travessia trazia. E eu acho que a travessia, ela iluminou todos os projetos que vieram depois dela. O Bouvard fez um grande jardim, o parque, quer dizer, ainda nos moldes franceses. Nós tivemos uma espécie de interlúdio, né, com situações que depois, mais tarde, o viaduto passou a exigir. O viaduto e o seu... vamos dizer, o seu espaço, o seu local, né? que é o Parque do Chá. Então, a minha visão do viaduto do Chá, ela tem uma marca importante que é o desmonte que foi feito do próprio viaduto. Quer dizer, não foi uma demolição, foi um desmonte que já, de alguma forma, indica que ali nós tínhamos uma construção moderna, né? Uma construção que ela é desmontável. Ela é de ferro fundido, ela tinha elementos tais que ela poderia até ser reorganizada, ser refeita em outro lugar. A partir do momento, quer dizer, o Jules Martin, então, entrega para São Paulo aquela travessia e quase que diz, bom, a partir daqui cabe, né, a cidade de São Paulo usufruir essa travessia e até melhorá-la, não sei, mas de qualquer forma ampliá-la. Eu acho que o viaduto do Chá, ele tem essa enorme responsabilidade de ter feito uma conexão que ultrapassa a Praça do Patriarca até a praça, quer dizer, fronteira da frente do Teatro Municipal. Ela realmente organiza dois sistemas e isso deu claramente um caminho para a cidade. Então, eu não vou descrever aqui, porque essa exposição já descreve em imagens muito mais eloquentes do que qualquer palavra que eu possa dizer, o quanto tudo se organizou a partir de uma espécie de DNA que o viaduto trouxe para a cidade. Eu não gosto muito de comparar a cidade com um modelo biológico, porque a cidade é um processo basicamente social, mas ali tinha um recado para a cidade. E esse recado foi dado de uma maneira tão decisiva. Ele precisava ser ouvido, pensado, projetado e
levado em conta. Era a dialética, vamos dizer assim, a situação de conexão absoluta entre o parque e o viaduto, né? O viaduto ele fazia sentido porque ele estava atravessando um espaço natural de difícil transposição a pé e que precisava ser trabalhado, né, na mesma condição de modernidade que o próprio viaduto. Quem deu o mote, eu acho, para tudo aquilo que veio depois foi a própria travessia e o projeto do Jules Martin. Então, quando décadas se passaram e algumas tentativas, e o parque, etc., mas o próprio crescimento da cidade de São Paulo, ele impôs à área central problemas do grande corpo do qual o centro era o centro. Esse grande corpo, ele de certa forma, quer dizer, à medida que a cidade se expandiu horizontalmente, chegou nas periferias, etc., o centro ele foi responsabilizado por um sistema de ida a esses espaços extremos da cidade e volta ao centro. Então, a cidade já tinha um grave elemento que era uma concentricidade forte e ganhamos um projeto que foi o Plano de Avenidas, que olhou para o Anhangabaú e falou: é aqui o salão da cidade, a sala de visitas da cidade. A ideia de uma sala de visitas da cidade, ela é um pouco extemporânea naquele momento já. Por quê? Porque naquele momento nós já estávamos no nosso processo de nos tornarmos metropolitanos. E a metrópole, ela é essencialmente policentrada. Então, o Anhangabaú vai ser o centro de uma metrópole policentrada, né? Então, e o sistema de transporte passou a ter um papel fundamental, porque a cidade era cruzada por esse sistema. O projeto, o Plano de Avenidas, ele era um projeto que ele tinha assim, um anacronismo a respeito do que viria a seguir. Ele pensou que as cidades que tinham que perseguir um caminho que vinha do século XIX, que primeiro elas montavam grandes avenidas, bulevares, etc., para depois, no momento mais exigente do transporte público, da mobilidade dentro da cidade, você resolver de outras formas. E, então, a ideia do Anhangabaú e do viaduto do Chá, obviamente, passou a ganhar um fôlego que era de ter outros viadutos que sustentassem. Tinha o Santa Efigênia, tinha o São Francisco, tinha o São João, que eram outras propostas que estavam no Plano de Avenidas. E o Plano de Avenidas tinha uma coisa que eu acho que vale ressaltar para que não fique parecendo que o projeto politécnico que nós tivemos para a cidade de São Paulo não ia pensar além dali das conexões. Assim como a gente teve a conexão Centro Velho, Centro Novo, através do viaduto, nós passamos a ter uma conexão que a gente chama hoje de Norte-Sul, né? Que é uma conexão que naquele momento o próprio Prestes Maia falava em Tiradentes, Avenida Tiradentes, passando pelo Parque ou pelo Vale do Anhangabaú, chegando até a Paulista. Você vê que é uma grande extensão de conexão, isso é urbanismo, né? Então eu estou aqui falando a favor do Plano de Avenidas num aspecto. O salão de visita, eu tenho assim minhas, eu diria, não é restrições, mas eu acho que era um pouco fora de hora para a cidade de São Paulo, essa denominação, sala de visitas da cidade de São Paulo. Mas tudo bem, era uma espécie de indicação do que se queria para aquele lugar, um lugar de um convívio do conjunto da população, que levava a equipamentos importantes. Na década de 50, por exemplo, todo mundo pagava as contas, a conta da Light a gente pagava lá na Light, que ficava ali, junto do viaduto. Então,
O sistema de bondes que tinha a cidade de São Paulo, que foi a nossa primeira estruturação, tinha um enorme espaço em torno imediato do viaduto e sobre ele também, né, quando o Júlio Martin inaugurou, já continha o bonde. Quando o Prestes Maia vem, ele traz o viaduto para a criação de um eixo que era fundamental para a cidade e que tinha tudo a ver com a concepção de cidade organizada através de um esquema teórico que ele foi buscar em Paris, em Moscou, em Berlim, etc., que eram os esquemas teóricos pleno século XIX. Esse momento da história da cidade é interessante porque o Prestes Maia começa a pensar na década de 20, ele vai até 65, distribuindo obras pela cidade, mas o plano de avenidas, ele sancionou inteiramente a centralidade da metrópole. E como é que é você sancionar a centralidade da metrópole, sendo que a metrópole é essencialmente policêntrica? Ela vai criar novos polos. Vários projetos para o Anhangabaú têm mostrado, desde sempre, a dificuldade que se apresenta ali, né? O que é? A gente vai buscar o parque, ficou prejudicado desde a década de 50, na gestão Adhemar de Barros, pelo buraco do Adhemar, porque precisava uma grande quantidade de veículos atravessar aquele sistema, e insuficiente, né? Então, nós chegamos a um momento que é um momento importante, e na década de 70, 74, a cidade já tinha as características da metrópole. O metrô estava ali meio ainda embrionário, mas a cidade já se pensava uma cidade moderna, né? A arquitetura moderna já tinha feito a sua presença através do sistema de perímetro de radiação, que é uma coisa muito bonita, que é associar o projeto de chão que a Avenida de Radiação fez com a arquitetura que foi proposta naquele momento, que é uma arquitetura moderna, onde o convívio, rua, espaço edificado é completamente exemplar. Nessa conjugação da década de 70, o Artigas faz um projeto a pedido da Prefeitura de São Paulo, onde ele entende que o Anhangabaú, né, viaduto e parque, tem uma conjugação, e ele faz uma proposta extremamente interessante, onde o convívio dos sistemas de transporte que fluíam para aquele lugar poderiam ser organizados sem uma cisão entre o pedestre e o automóvel, né? Nesse momento, a cidade de São Paulo já tem uma frota de automóveis grande, a indústria automobilística está começando a se instalar, e então precisa do espaço do automóvel e do pedestre. Então é um projeto que eu não vou descrever aqui, mas ele é um projeto que ele não simplificou o viaduto e o parque do Anhangabaú para dar uma resposta projetual. Ele enfrentou a complexidade que estava colocada ali. O projeto não se realizou por razões também que sugerem uma tese de doutorado, mas em seguida, em 81, um grande concurso foi feito. Ele foi organizado pela EMURB, na Prefeitura de São Paulo. Esse concurso convocou realmente as melhores cabeças do Brasil, e estavam todos presentes num concurso que tinha um edital muito bem feito, muito bem preparado, e que tinha as seguintes características. Tinha que resolver pelo menos 3 questões importantes. Tinha que resolver a questão dessa imensa travessia norte-sul. O metrô já estava pensando na linha 1, que era a linha norte-sul, a linha azul. Ele tinha que trazer, ou pelo menos possibilitar a acomodação
do transporte de massa que chegava no centro, nos espaços centrais. Quem vem do sul estava num determinado espaço do centro, chegava para o oeste, a zona leste chegava no Parque Dom Pedro. Então, a Imurb estava bastante consciente dessa questão, e essa questão fazia parte do projeto. E a relação com o pedestre. Essa relação pedestre, automóveis, pedestre, ônibus, etc. Acontece que o pedestre ele tem que entrar no ônibus, ou ele tem que sair do ônibus. Ele não é pedestre até a periferia. Então, essas três questões, macro questões, elas se distribuíam em inúmeras outras questões, mas elas marcavam esse projeto solicitado pela Imurb. E a resposta, de uma maneira bastante eloquente que os arquitetos deram, foi a separação pedestre e automóvel, a cisão. E aí se coloca uma questão, quer dizer, essa cisão, ela, de alguma forma, ela não poderia ser feita, porque você não é pedestre, você está pedestre. Entende? Você está dentro de um ônibus, você está em um transporte público. Então, quer dizer, ela precisaria ser resolvida num nível de conjugação, de articulação, e não de separação. Eu acho que aquele concurso ele mostrou que nós estávamos distantes de enfrentar a complexidade de um lugar como esse.